Você está no canal No Radar Vascaíno, eu sou o Edinho RJ. Juntos para mais um vídeo aqui no canal e espero que você não esqueça de deixar aí o seu like, se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. Bom, ontem saiu uma confusão danada durante a transmissão do Sport TV por causa de um comentário do Sandro Meirahit. Aconteceu o seguinte: durante a exibição do jogo no Sport TV, o técnico Hélio dos Anjos, da Ponte Preta, pediu à arbitragem para paralisar a partida depois de ouvir insultos racistas e homofóbicos vindos da arquibancada. O narrador da partida, J. Júnior, solicitou que Sandro opinasse sobre a situação e a conduta que o árbitro da partida deveria ter naquele momento. O comentarista falou sobre o caso e fez um comparativo com a situação ocorrida na temporada passada. Não é a primeira vez que isso acontece com o Hélio dos Anjos. Vou lembrar que no jogo contra o Vasco, em 2022, também ele foi vítima de racismo. Não é a primeira vez. Realmente é revoltante a situação, disse o Sandro. Bem, é óbvio que isso aí repercutiu muito mal. Logo que eu vi essa situação, eu pude reparar aqui que o Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos, fez uma postagem no Twitter, que inclusive eu estou colocando agora aqui para você, e ele escreveu o seguinte: não sei o que aconteceu no Estádio do Brasil de Pelotas com o técnico Hélio dos Anjos. A postagem é pela irresponsabilidade do Sandro Meirahit ao dizer que o treinador foi alvo de racismo pela torcida do Vasco, o que não houve. Queremos retratação do ex-árbitro. Alô, Sport TV. O fato por ele dito que houve foi uma falsa acusação do técnico quando, em São Januário, a torcida do Vasco gritava "uf, uf, uf" para o volante Yuri Lara, mas o treinador entendeu que era algo sobre macaco. No mesmo dia, o assunto foi resolvido e esclarecido. O ex-árbitro fez a correção durante a transmissão, mas não pediu desculpas pelo erro. Para mim, não foi o bastante. Muito bem. Como eu disse aqui, o Emerson Rocha, ele havia feito essa postagem no Twitter, e aí, por falar em Twitter, o Vasco da Gama também não deixou por menos e respondeu, aliás, cobrou, né, um posicionamento aí da direção do Sport TV para que eles colocassem um pedido de desculpa. Está aqui o post do Vasco da Gama. Tendo o Vasco sido citado erroneamente hoje na transmissão de Brasil de Pelotas e Ponte Preta no Sport TV, por um suposto caso de racismo relacionado ao técnico Hélio dos Anjos em São Januário no ano passado, o Vasco relembra que, aí vem o Twitter do Vasco, tal fato imputado erroneamente foi esclarecido ainda no campo de jogo, inclusive sendo citado na súmula da partida. O Vasco está na vanguarda do combate ao racismo no esporte e, inclusive, reafirmou seu compromisso com o manifesto Próximos 100 anos, lançado nos últimos meses. Não abrimos mão dos nossos valores e repudiamos qualquer tentativa de distorção sobre a nossa conduta. Respeito, igualdade e inclusão. Está aí, então, o post do Vasco da Gama, em seu Twitter, essa nota de repúdio com relação à atitude do ex-árbitro Sandro Meirahit. Logo na sequência, ele apareceu no programa lá do Sport TV e fez aí seu pedido de desculpa. Acompanha aí. Felipe, boa noite, Gonzalez, Paulo Nunes, boa noite a todos. É exatamente isso que você falou, Felipe. No momento da transmissão, quando o Jotinha, que era o narrador, me chamou para comentar sobre o caso de racismo, eu fiz uma comparação com uma situação que o Hélio dos Anjos achava que tinha vivido no jogo do Vasco e que, na verdade, não aconteceu. No jogo contra o Vasco, na verdade, o Hélio dos Anjos confundiu um grito da torcida
para o jogador Yuri Lara, que era referente ao jogador que eles apelidavam de Pitbull, então eles imitavam o cachorro no momento em que ele disputava a bola, né, em que ele estava participando do jogo, era um grito de incentivo ao jogador, e o Hélio dos Anjos confundiu na época com o grito racista. E depois isso tudo ficou esclarecido. Então eu estou aqui exatamente para pedir desculpas e para esclarecer. O primeiro comentário que eu fiz foi equivocado e na própria transmissão eu tive condições de esclarecer essa situação. Bem, meu amigo, diante disso tudo aí que você ouviu, eu gostaria que você comentasse se aceitou ou não esse pedido de desculpas, até porque eu acho que não é a primeira vez que o Sandro Meirahit pisa na bola com o Vasco. Já deu alguns comentários aí que eu, se eu não me engano, meio errôneos. Mas o que você acha? Comenta aí, que aí a gente depois também vai debater. Bem, hoje tem decisão da Taça Guanabara entre Flamengo e Fluminense no Maracanã, e a gente sabe aí, né, que também hoje vai definir as situações aí de que o Vasco, como é que o Vasco vai jogar amanhã contra o Bangu. A rodada hoje tem Flamengo e Fluminense, Botafogo e Portuguesa, Resende e Audax, Boa Vista e Volta Redonda. E se completa amanhã com Nova Iguaçu e Madureira e Vasco e Bangu. Eu, sinceramente, eu não acredito que o Botafogo vai perder para a Portuguesa e que o Volta Redonda não vá também vencer o Boa Vista. Então vai restar o seguinte, no Fla-Flu, se o Flamengo vencer, o Vasco vencendo o jogo, ele ultrapassa o Fluminense e fica como segundo colocado. Nessa composição aí, o Volta Redonda, dependendo de quanto ganhe e de quanto o Fluminense perca, o Volta Redonda pode vir a ser o terceiro colocado. E aí ficaria Vasco e Volta Redonda numa semifinal e Flamengo e Fluminense na outra. No caso do Fluminense vencer o Flamengo, aí o Vasco só vai jogar contra o Flamengo. O Vasco, dependendo aí da classificação, ou até mesmo contra o Volta Redonda, né? Vai depender também aí do Volta Redonda em termos aí de vitórias. Enfim, tá meio ainda bem complicada essa matemática aqui, não é tão simples assim. Se você colocar todo mundo ganhando de 1-0, seria Vasco e Flamengo. O Vasco vencendo, seria aí, de repente, Vasco e Flamengo, o Vasco com a vantagem do empate. Então, tudo pode acontecer, o Vasco pode ser, sim, o segundo colocado e jogar com a vantagem do empate contra qualquer um dos três. E aí, com quem você prefere jogar? Contra o Flamengo com a vantagem, contra o Fluminense a gente com a vantagem, ou contra o Volta Redonda com a vantagem? Lembrando que para ser Vasco e Volta Redonda, o Flamengo precisa vencer o Fluminense, com isso iria ganhar a Taça Guanabara, e o Volta Redonda também teria que ganhar uma margem de 2 ou 3 gols nessa partida para ultrapassar o Fluminense. Bem, agora com relação ao jogo de amanhã contra o Bangu, o Vasco vai entrar com 2 jogadores pendurados com 2 cartões amarelos, o Léo e o Lucas Piton. A gente sabe a importância dos dois para esse time e eu acho que não sei se deveria realmente eles serem poupados ou não. Gostaria que você até deixasse seu comentário aí em relação a isso, porque é uma partida que, teoricamente, o Vasco não deve ter tanta dificuldade assim para vencer, mas há um risco de colocá-los em campo e a gente tomar, né, eles tomarem o terceiro cartão amarelo e ficarem fora da primeira partida da semifinal. O Vasco tem, para o banco de reservas, o Ulisses, o Anderson Conceição, o Zé Vitor e o Bambu, se bem que o Robson ainda está no departamento médico, em transição, ainda não tem condições de voltar à partida. E para a lateral esquerda, você tem o Piton, né, que é o titular, mas tem o Paulo Vitor e o Edmar. O Matheus Julião é o menino da base e o Riquelme ainda também está no DM. A pergunta que eu faço é essa: quem você colocaria para jogar nessa partida contra o Bangu no lugar do Léo e do Piton? Ou se não valeria a pena
a gente mexer e correr o risco de jogar com eles e ficarem fora da primeira partida da semifinal. Você acha que com qualquer um dessas opções aí dá para a gente encarar o Bangu? Ficaria tranquilo com um Ulisses na zaga ou com o Anderson Conceição ou até mesmo o Zé Vitor, já que o Manuel Capasso ele vai ser um dos zagueiros. E na lateral esquerda você colocaria quem? Edmar? PV? Pois é. Dúvidas cruéis para essa partida e eu acho que a gente não pode dar mole de perder esses dois jogadores. Se eles não jogarem amanhã, eles ficarão aí limpos para jogar as semifinais. Se jogarem amanhã, pode ser que eles passem em branco e fiquem tranquilos e zerados para a continuação do campeonato, ou, ainda mais jogando na defesa, a gente sabe o risco que sempre tem de se levar um cartão amarelo. Para esse jogo com o Bangu, eu acho que o Vasco dá para passar, mesmo que jogue com as reservas aí nessas duas posições. Não é para colocar o time inteiro de reserva, mas sim essas duas posições que preocupam. O Léo está jogando bem, o Piton está jogando bem, o time vem criando um conjunto e eu acho que está na hora da gente, de repente, ver como é que está o Anderson Conceição para essa partida, como é que estaria um PV para essa partida. Se eles tiverem dificuldade, principalmente o PV, coloca um reforço ali na esquerda para ajudar na marcação. Isso aí já aconteceu, né? Enfim, o Vasco pode encontrar alternativas aí para suprir as ausências nessa partida. Aí é que a gente bate na tecla que esse elenco ainda não, a gente sabe que ele não está fechado, mas são essas as preocupações que a gente tem com relação a mais à frente, Campeonato Brasileiro. Acontece uma situação dessa, a gente vai colocar quem? Né? É isso que a gente precisa pensar e às vezes a gente critica por causa disso. A gente quer ver um Vasco forte, um Vasco com um elenco bom e que a gente consiga encarar qualquer um de igual para igual. Vai dar tempo? Vai dar tempo, mas ainda dá para melhorar, tá certo? Bem, minha gente, esse era o vídeo que eu queria colocar agora. E lembrando a você que logo mais às 21 horas a gente estará de volta com uma live hoje especial pelo Dia Internacional da Mulher. E aí, meus amigos, aguardem que vocês terão surpresas, ok? Bem, era isso. Se você ainda não deixou seu like, deixe, se inscreva aí no canal e ative o sininho para receber as notificações. A gente se vê logo mais. Um abraço e até já.